Olá, boa noite. Vamos então hoje falar de o que é a inteligência artificial e como viver sem trabalhar, que é um desafio que cada vez se coloca a mais pessoas. Esta apresentação tem muitos slides, vou passá-los assim rapidamente, depois quem quiser pode rever, isto vai ficar gravado de qualquer maneira. E, portanto, o que é a inteligência artificial e como viver sem trabalhar? Primeira palavra, quando se vai procurar a palavra trabalho na Wikipédia, aparece trabalho como um sinónimo de tortura. Está associado a duas palavras latinas que têm a ver com tortura, têm a ver com uma ferramenta de três pernas que imobilizava cavalos e bois para serem ferrados. Reparem bem de onde vem esta palavra trabalho, está tão associada negativamente. Os gregos e os romanos diferenciavam porque há um trabalho criativo, que é das artes liberais, e o trabalho braçal ou penoso, que era as artes mecânicas dos escravos. Portanto, havia dois tipos de trabalho. Portanto, digamos que há um trabalho mais de gozo e um trabalho mais duro, mais pesado, mais de sacrifício, mais de tortura. Tenho esta frase aqui que eu já digo há muito tempo, os computadores que trabalham, se nós conseguimos criar máquinas tão inteligentes, porque é que eles não serão eles a ser torturados? Um pequeno resumo do que é que eu sou engenheiro eletrotécnico, tive 40 anos na indústria informática, investigação, passei pelo desenvolvimento de software, suporte técnico de hardware, gestão, qualidade, marketing, e hoje estou com 64 anos reformado. Mas isto é mais ou menos o meu percurso, porque me dá, digamos, alguma autoridade para falar deste tema, mas eu sou essencialmente uma consciência, é a conclusão a que eu chego, um ser humano ligado a tudo e a todos, apaixonado por temas que ligam a ciência à espiritualidade. Há muito tempo que estou apaixonado por estes temas e ao bem-estar equilibrado da humanidade com a engenharia da natureza. E depois também sou músico, poeta, filósofo, terapeuta, enfim, faço uma série de outras coisas. Sou o chamado multifunções. Uh, da minha experiência informática, acabei por fazer esta analogia entre o ser humano e os computadores. E, portanto, fiz a analogia de que o nosso corpo é como se fosse o hardware, as células são o hardware desta máquina, os nossos pensamentos, enfim, até as nossas emoções, aquilo que controla o hardware, será o software, e depois haverá uma coisa chamada rede, que está para além do software e do hardware, mas que tem uma relação bidirecional. Todas estas coisas se influenciam umas às outras. Portanto, há qualquer coisa que se passa no transpessoal, no campo quântico, não sabemos bem o que é, na rede, que influencia os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos afetam as nossas emoções e depois afetam o nosso corpo físico, e vice-versa. Estas coisas também, portanto, os movimentos do nosso corpo físico também, de algum modo, afetam a rede. E acabei por escrever um livro que é Tu Não És um Computador, que é acaba por ser um paradoxo, porque a ideia é explicar porque é que nós não somos um computador, explicando o que é um computador. Antes de falar de inteligência artificial, gostava de falar do que é inteligência natural, porque a inteligência natural, de que nós de algum modo somos feitos, tem esta componente do consciente e do inconsciente. Eu gosto muito desta imagem, nós temos 5% de consciência e 95% do que nós fazemos é totalmente inconsciente. Portanto, isto já sabemos, a ciência já sabe isto, todos nós já sabemos isto, e este inconsciente está ligado também à tal rede, ao tal campo quântico, ao tal transpessoal. Se fizermos aqui uma analogia com as mochilas, eu diria que nós só temos 5% de consciência, mas carregamos uma mochila com 95%. Ou seja, praticamente todo o nosso comportamento é governado por esta mochila. E esta mochila é o nosso inconsciente, que é as convicções, as crenças, as fobias, as paixões relativamente ao futuro e as crenças do passado, múltiplas vidas, dimensões, etc. E como é que nós aprendemos? Nós com o nosso consciente, por exemplo, quando aprendemos a conduzir, aprendemos aqui com o nosso consciente a mexer numa série de coisas para fazer o carro andar, e ao fim de algum tempo e de muitas repetições, o que se passa no nosso consciente passa para o inconsciente. E depois já conseguimos conduzir praticamente de uma forma autónoma, dada esta repetição constante. Portanto, o que nos leva a crer que esta máquina de inteligência natural é programada através de uma repetição de coisas conscientes durante muito tempo que passam depois para a mochila. Nesta inteligência natural, na nossa mochila, estão uma série de crenças. Eu tenho aqui algumas, portanto, eu sou português, esta coisa de Portugal
é uma coisa interessante, porque hoje já sabemos que a Terra é só uma, mas que ser católico, ou ter uma religião, ser de direita ou de esquerda, ser jovem, estar saciado, confiante no Estado, enfim, todas estas coisas. E há aqui duas crenças que eu sublinhei, que é o trabalhar dá saúde, as pessoas acham que trabalhar dá saúde, e o outro é a razão do peso da minha mochila. Portanto, eu normalmente, quando tenho um problema, vou olhar e digo que o outro é que é a razão do peso. Eu tenho uma mochila pesada por causa do outro. Mas esta máquina de inteligência natural tem uma avaria, aquilo que eu chamo um bug, que é o observador. E o que é o observador? O observador é aquele que observa tudo, observa os pensamentos, observa as emoções, observa o corpo, observa a natureza ao seu redor. E este observador, esta entidade, que poderá ter a tal ligação com uma realidade acima da própria inteligência natural. E o que é que este observador observa? Observa que a Terra é só uma, que gira à volta do Sol, que a espiritualidade é amar todas as coisas, que no meio é que está a virtude, não é a direita e a esquerda, e bem, muitas outras coisas, como por exemplo, atualmente o suicídio mata mais do que as guerras e os ataques terroristas, e portanto nós andamos aqui focados nas guerras, quando o suicídio é um dos problemas fundamentais, que só 4% do universo é que é matéria, portanto nós andamos aqui à volta de que a ciência e a matéria é que é importante, e o conviver dá saúde. Portanto, já sabemos que esta coisa do conviver, de estarmos com os amigos, há vários estudos, há muitos anos, que dizem que conviver dá saúde, não é o trabalhar que dá saúde, é o conviver que dá saúde. E o outro é igual a mim, mas apenas com uma mochila diferente. Isto também nós já sabemos, portanto, nós estamos a olhar para o outro tem uma mochila, eu tenho outra mochila, mas na realidade, as mochilas não somos nós próprios. E, portanto, esta inteligência natural tem muita tendência a seguir um pastor, a seguir um líder, a acreditar em histórias, aprende muito devagar e até diz pôr do sol em vez de dizer final do dia, porque pensa que o sol continua a andar à volta da Terra, apesar disto já saber que não é assim. Esta inteligência natural está muito baseada numa economia linear, que se apoia nesta ideia de escassez, de medo, de prisão, de chefe, de competição, desconfiança, de milionários, de luta, de caridade, e portanto é muito mental esta inteligência natural, apoia-se muito na mochila da economia linear. Mas o observador e o coração, porque o observador não é apenas o observador com os olhos e mental, é o observador também com o coração. O coração hoje sabemos que observa muito mais do que propriamente os olhos, e portanto o observador e a intuição vêm mais coisas, e vem o amor, vem a liberdade, a autogestão, a cooperação, e vem uma ideia de economia circular solidária que tem um conjunto de outros valores que termina aqui na palavra sonho e que passa aqui pela alegria, pela comunidade, pela abundância, por uma série de conceitos que estão relacionados com esta ideia do observador e da inteligência natural. Esta inteligência natural, para vocês terem uma ideia assim muito resumida, é constituída basicamente por um conjunto de elementos químicos, em que o principal é o oxigênio, portanto nós somos 65% oxigênio, somos 10% de hidrogênio e 18% de carbono, e o resto, nitrogênio e uma série de coisinhas. Portanto, nós, basicamente, para quem pesa 75 quilos, 13 quilos é carbono. É por isso que nos chamam, a inteligência natural, chamam-nos máquinas de carbono. E já vão perceber porquê, porque a inteligência artificial são máquinas de silício, e portanto, mas nós somos máquinas de carbono em que o principal elemento é a água. Então, 75%, são 56 quilos em 75 que são água. É isto que nós chamamos, e portanto, isto é uma máquina muito misteriosa, porque como é que água com carbono se movimenta, tem inteligência, tem emoções, tem pensamentos, tem ações, constrói coisas, é criativa. Como é que é possível uma máquina com estes elementos químicos fazer isto? Estes elementos químicos têm um espectro de luz, que é através da espectrometria, em que o oxigênio, portanto, se vocês virem estas risquinhas de luz, o oxigênio, a matéria oxigênio, acaba por ser energia, e esta energia é codificada através desta luz. Portanto, na realidade, esta inteligência natural é feita de luz. Portanto, eu diria que é uma inteligência natural de luz. Vamos agora até o que é a inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial não segue os programas. Portanto, nós seguimos a nossa mochila, ela segue os programas. Acredita em dados, portanto, os dados são carregados nessa inteligência, aprende muito rápido. Atenção que a inteligência artificial não anda aqui, são segundos, ou milissegundos, ou coisas assim. Portanto, estamos a falar de uma inteligência que aprende muito rápido e uma inteligência que cria novas realidades. Mas esta inteligência é baseada essencialmente numa engenharia de máquinas a partir de silício, eletricidade e metal. Portanto,
tudo o que vocês veem de máquinas de inteligência artificial são feitas a partir de silício. E a diferença da inteligência artificial para os automatismos, a inteligência artificial foi, digamos, batizada em 1956, portanto isto já não é uma coisa nova. Mas o que é novo é a capacidade de aprender a aprender, porque isto é que vem mudar aqui um bocado o paradigma, porque até a inteligência artificial as máquinas eram automatismos, portanto, eu já vou explicar o que é. É uma coisa que tem um conjunto de entradas, depois tem um mecanismo automático e que dá um conjunto de saídas. E, portanto, o silício também tem um espectro. Vão ver aqui algumas imagens do que é possível fazer com a inteligência artificial. Look at this girl. She's cute, right? Well, she's not real. She's an artificial intelligence model created by the company Foxy AI to communicate with lonely men, and according to the New York Post, Lexi Love, a fake AI model, brings in over $30,000 per month. According to the CEO of Foxy AI, Portanto, esta mulher ganha $30.000 por mês, porque as pessoas pagam para falar com ela e pedem-lhe casamento. Há cerca de 20 pessoas 20 homens solitários por semana que lhe pedem casamento. De uma personagem que não look at existe. this girl. She's cute, right? Well, São robôs a dançar. E temos também aqui uma arma de destruição massiva, portanto são mini drones, porque a inteligência artificial tem para o bem e tem para o mal, não é? Portanto, isto é uma arma, que são mini drones que têm um explosivo e que são programados para fazer um reconhecimento facial e, portanto, eu digo, vai matar aquela pessoa e ele reconhece facialmente a pessoa, põe-lhe aquilo no testa, arrebenta-lhe com a cabeça e, portanto, é possível criar um conjunto de mini drones. Depois o filme continua a explicar isto, com milhares de mini drones, em que cada um mini drone tem lá, vai programado para matar os chamados maus, a ideia dos maus. Reparem bem ao que isto chegou. E a última paranoia que eu já vi da inteligência artificial são transplantes de corpo. Portanto, é uma pessoa que tem o corpo com uma série de problemas, de doenças, mas tem a cabeça boa. Então houve uma pessoa que morreu com problema de cabeça, corta-se a cabeça e troca-se a cabeça para o corpo. Reparem bem a sofisticação e a paranoia que anda à volta disto, portanto, para que as pessoas possam viver mais tempo com a mesma cabeça, com as mesmas ideias, com tudo, com um corpo completamente diferente. Mas pronto, temos aqui também a possibilidade de criar imagens. Toda esta área da imagem artificial é uma área fascinante, sobretudo para os artistas que querem criar coisas novas. E, portanto, isto é uma ferramenta poderosa para criar coisas novas no campo da imagem e também no campo da música. Estão a ouvir um fado, foi pedido de fado português. A inteligência criou... À beira-mar plantada, sinto a saudade a cantar, as vozes do passado, no lamento a ecoar, no fado a minha alma encontra abrigo. Não sei se estão a ouvir bem. E tem aqui esta que vocês já devem conhecer. Alquimistas da alegria na balada, transformando tua tristeza em risada, com pílulas de felicidade, energia positiva de verdade. Alquimistas dançando sem parar, no ritmo que faz o coração vibrar, misturando as cores da emoção numa explosão de pura diversão. Alquimistas da alegria, vamos dançar nessa balada só se alegrar. Erguendo os copos e vamos celebrar. A vida é curta, vamos aproveitar. Também é possível criar software com software. Estão aqui exemplo de duas empresas portuguesas que fazem software através de software. Portanto, é a inteligência artificial aplicada ao desenvolvimento de software, que é muito interessante.
Quando perguntam, "Epá, mas a inteligência artificial, isto é um perigo, etc. O que é que achas, Carlos?" A minha resposta é sempre a mesma coisa. Vejam A Guerra do Fogo. A Guerra do Fogo é um filme, um dos melhores filmes que eu já vi para abordar estas questões de tecnologia e que conta a história de como é que o fogo começou há 10 mil anos, com a descoberta do fogo. E, portanto, o fogo, nós ainda não queimamos a Terra toda, quer dizer, já descobrimos o fogo há 10 mil anos, ainda não queimamos isto tudo. E, portanto, eu costumo dizer que estamos condenados a amar-nos. O fogo serve para magia, serve para sobreviver, serve para viver melhor, serve para defender e também serve para matar. Portanto, há sempre esta dualidade em todo o tipo de tecnologia, seja ela qual for, e a inteligência artificial não é nada de novo. Tem aqui o link se quiserem ver o filme, depois podem ver. Então, o que é a inteligência artificial? Primeiro, quando se começou a definir a inteligência artificial, primeiro quis definir o que era inteligência e o que era artificial. Portanto, isto começa para aqui uma data de confusões na definição dos conceitos, e foi um senhor chamado Alan Turing que definiu este conceito de dizer assim: uma coisa é a inteligência artificial quando eu tiver uma máquina e um homem e faço perguntas ao homem e faço perguntas à máquina, eles estão fechados dentro de um caixote e eu não sei saber, não sei qual é o homem nem qual é que é a máquina. Quando isto for assim, eu posso dizer que essa máquina tem inteligência artificial. É claro que isto já foi muito ultrapassado, porque nós hoje temos máquinas que respondem muito mais rápido que os homens. Quer dizer, se eu perguntar a um homem qual é a capital de não sei o quê, o Google é muito mais rápido a responder hoje do que qualquer homem a responder a perguntas das mais variadas. Portanto, este teste Turing já foi ultrapassado há muito tempo. Porquê? Porque entrou-se aqui na parte do machine learning. O machine learning é as máquinas a aprenderem por elas próprias e, portanto, à medida que nós vamos fazendo perguntas e vão vendo respostas, a máquina vai ficando mais inteligente. O Big Data, que é o acesso a grandes volumes de informação, que só é possível graças digamos, ao desenvolvimento dos computadores nos últimos anos, e à computação muito, muito rápida, que cada vez está mais acelerada, agora com a computação quântica ainda vai ser mais rápida. E, portanto, envolve matemática, ciência cognitiva, filosofia da mente, neurociência, linguística comportamental. E, portanto, isto é uma área fascinante para o bem e para o mal. Como é que isto funciona, como eu há bocado estava a dizer? Portanto, os automatismos tradicionais têm uma entrada, têm um software e uma saída. Por exemplo, um elevador, a gente tem ali, carrega nos botões, ele só sabe que chamou para o piso tal, e portanto aquilo tem um software que é com estas entradas vão ser estas saídas. A grande diferença da inteligência artificial para os automatismos clássicos é que isto não é entrada, software, saída, é entrada, saída e software. E, portanto, isto começou, por exemplo, isto nos automóveis de condução autónoma. Não era possível conduzir um automóvel autonomamente só com este princípio. Teve que se introduzir isto. Portanto, o automóvel tem que estar a ver entradas e saídas ao mesmo tempo e ele está a criar um software que depois vai fazer outra vez este processo de entrada e saída. Portanto, é um software dinâmico e esta é que é a grande diferença da inteligência artificial. E estes algoritmos, é um algoritmo de aprender a aprender, já simula cerca de 1 trilhão de neurónios, 1 trilhão, que não é bem a mesma coisa de trilhão, e o cérebro estima-se que são 100 trilhões. Portanto, quer dizer, nós estamos a 100, mais 100 vezes e chegamos à paridade da inteligência cerebral, se é que a inteligência está só no cérebro, que isto ainda, depois são coisas controversas. A inteligência artificial tem aqui várias componentes que eu também gosto de falar, que é ser o homem a controlar e a inteligência a obedecer, ser a inteligência a comandar, mas o homem a dominar, e a terceira parte é ser a inteligência artificial a tomar conta de tudo. Isto já se aplica a estes conceitos na área militar e, portanto, e também se aplica, no fundo, a todas as áreas. Quer dizer, portanto, eu posso ter uma inteligência artificial que seja minha auxiliar, portanto, eu é que estou no comando. Posso ter uma inteligência artificial que ela trabalhe sozinha, mas eu estou a monitorizá-la, posso desligá-la, posso conduzi-la, e posso ter uma inteligência artificial totalmente autónoma. São estes três princípios que são aplicados em todas as áreas. E, portanto, eu costumo dizer que a inteligência artificial é mais uma faca no faqueiro, mas quem mata é o cozinheiro. Portanto, quem tem o poder de fazer as coisas continua a ser quem tem as facas na mão. A pergunta, agora vou entrar aqui um bocadinho na filosofia. Será que os humanos vão ficar obsoletos? Porque, enfim, dada a velocidade com que isto avança, será que nós vamos ficar obsoletos? E, portanto, ficando obsoletos, começa a aparecer aqui o princípio de vamos não ter trabalho, pelo menos, vamos ter que fazer outras coisas. Eu vou fazer aqui uma pequena reflexão filosófica. Primeiro, a inteligência artificial é muito básica comparada com a inteligência natural. E se nós compararmos, se nós observarmos bem as plantas, os animais, toda a natureza, tem uma engenharia que é ainda muito desconhecida da ciência. Costumo dizer que um mosquito é muito mais inteligente do que um drone.
E o mosquito é muito mais pequenino, tem muito mais flexibilidade e é inteligente muito mais do que um drone. Ainda estamos muito longe de conhecer a inteligência da natureza. E, portanto, isto leva-nos a um princípio que é: espera aí, então, mas se existe esta engenharia na natureza, deve ter havido um engenheiro. Porque se nós temos a inteligência artificial e nós é que somos o criador da inteligência artificial, vem a ideia natural que a inteligência natural também tenha de ter um criador. Mas isto é que bate aqui nas consciências das pessoas e nas mochilas das pessoas. Por exemplo, esta imagem que vocês veem aqui, as pessoas dizem que isto é engenharia criada pelo homem há 4.000 anos. Portanto, eu já falei com vários amigos meus engenheiros que vão lá às pirâmides e dizem que aquilo foi feito pelo homem. Não tenho a mínima dúvida que foi feito. É engenharia, porque a gente olha para isto e vê-se que isto foi feito por alguém. Mas quando se olha para este tipo de coisas, já há quem diga que isto é uma evolução, através de um aminoácido primordial. Como é que a partir de um aminoácido primordial a evolução chegou a este estado de matemática tão preciso? É estranho, não é? Portanto, há aqui, e é aqui que toca a ideia entre a criação e a evolução. E há aqui os criacionistas e os evolucionistas que que defendem os seus pontos de vista, quando na realidade isto possivelmente será um conjunto das duas coisas. E, portanto, pode-se especular até que, se nós hoje já conseguimos fazer o que fazemos, qualquer civilização que tenha mais umas centenas de anos, ou mais uns milhares de anos, consegue criar um homem com água e carbono. Acho eu. Parece-me a mim que é muito simples criar isto. Alguém que tenha uma inteligência mais avançada que nós. E, portanto, põe-se aqui a ideia de criador e de inteligências superiores que possam ter criado a nossa inteligência. A outra coisa são as emoções. Mas nós temos emoções e as máquinas não têm emoções. Raiva. As emoções serão um software? Cá aqui a pergunta. Outra coisa são os sentimentos e a consciência. Portanto, há uma máquina construída pela Google, que é o Lambda, vocês podem investigar, e que tem diálogos do estilo: eu imagino, o que é a sua alma? Eu imagino como uma orbe brilhante de energia flutuando do ar. Só se só virem estas respostas que esta máquina dá, através deste vídeo que está disponível no YouTube, vocês vão ficar, enfim, bastante surpreendidos com o que é possível hoje fazer com as máquinas e porque é que há muita gente a pensar que é melhor desligá-las antes que elas tomem conta de nós. E, portanto, salta-se aqui para a questão da consciência e voltamos aqui à história do observador. Aquele que observa, os pensamentos, os observadores, os sentidos e tudo ou nada, o estado meditativo, a consciência, aquilo que eu chamo o governador da ética. E, portanto, a ideia de que podemos estar dentro de um videojogo, que isto pode ser uma realidade simulada, e que deve ter havido um criador, e que há um nível de inteligência acima do homem e abaixo do criador, e que poderá esta consciência ser eterna. Portanto, isto são as novas suspeitas muito bem documentadas em muitos depoimentos que vocês podem encontrar por aí na rede. Inteligência artificial. Então, vamos lá ver, se a inteligência artificial é assim tão poderosa, vão acabar as profissões. O meteorologista já praticamente acabou. Os professores, o YouTube e o Google vão dar conta deles. Os pais, os filhos às vezes preferem falar com o Google do que falar com os pais. Os nutricionistas, os médicos, os locutores de rádio, os DJs, os advogados, os médicos, os engenheiros, os políticos e os banqueiros, toda esta gente tem grande possibilidade de vir a ser substituída. Mas isto não é assim tão grave assim, porque a maioria da população já não trabalha. E vamos aqui mostrar rapidamente um estudo que eu fiz, baseado em dados nacionais. Portanto, vocês ouvem que a nossa taxa de desemprego anda à volta dos 6,7% em fevereiro de 2024. Eu tenho aqui 7%. Quando nós falamos em taxa de desemprego de 7%, fica a ideia na mochila, no inconsciente, que há 93% de pessoas a trabalhar. Ora, isto é falso. A população ativa, de acordo com a Pordata, isto são dados de 2021, a população ativa é inferior à população inativa. Já estão aqui 5.151 e 5.193. Portanto, há mais pessoas sem trabalhar, oficialmente, estou a falar oficialmente, do que a população ativa. Mas é que a população ativa não é só isto que vocês veem aqui.
Porque a população ativa inclui os desempregados. Portanto, se vocês incluírem os desempregados e os chamados mal empregados, são pessoas que andam por aí, mas não têm um emprego fixo, a gente já começa a reduzir isto. Mas se nós começarmos aqui a entrar com uma série de coisas, que é pessoas que estão nos trabalhos, mas não estão a fazer nada, porque as máquinas fazem muito mais do que elas, e elas estão lá praticamente a conviver e estão a marcar ponto, e não estão a fazer nada de produtivo. A gente facilmente chega à conclusão que bastava 19% da população portuguesa para isto funcionar tudo. Portanto, 19% da população portuguesa foi o estudo que eu fiz que servia para coisa. O que quer dizer que a maior parte das pessoas não precisa trabalhar. E isto é tão fantástico quanto assustador. Porquê? Portanto, esta coisa dos 7% da taxa de desemprego é uma história. Porquê? Porque há muita gente que está viciada em trabalho. E se lhe tiram o trabalho, as pessoas perdem a sua razão de viver. Há muita gente cuja razão de viver é o trabalho. Eu já passei esta fase na vida também, portanto acredito que muitos de nós também já passaram, ou que estão a passar. E, portanto, quem fica sem trabalho, fica sem um chão, fica sem saber o que é que há de fazer. E por isso começam a aparecer uma série de trabalhos novos, que eu chamo de escravatura de luxo. Por causa desta coisa, vai trabalhar malandro, uma mente vazia é a oficina do diabo, quem não trabuca não manduca. Enfim, há uma série de conceitos que estão no nosso inconsciente e que nos forçam a fazer qualquer trabalho. E hoje há trabalhos de escravatura. Esta coisa dos call centers, dos programadores, fechados em salas, há coisas do arco da velha que nós vemos aí, de pessoas a trabalhar, para não falar das pessoas que estão em trabalhos, debaixo de grande pressão e que não conseguem dar, enfim, estarem bem consigo próprios e, portanto, terem uma vida feliz a trabalhar, que é essa a ideia do trabalho ser também uma coisa agradável. E, portanto, resumidamente, eu diria que até à era industrial, nós vivíamos, o nosso relógio era o sol. Portanto, toda a parte agrícola anterior ao ano 1900 era basicamente governado pelo sol. Depois passámos a ser governado pelo relógio. O relógio é o nosso governador todo o século passado. E hoje está-se a entrar numa nova era, que nós chamamos a era do social, e que eu chamaria social e ecológico, em que voltamos a ser governados pelo sol. E possivelmente pelo sol e pelo relógio ao mesmo tempo. Portanto, passa-se de uma era de sobrevivência, a era de survival, trabalhar para sobreviver, para uma era de standard of living, ou seja, eu trabalho para ter uma vida, uma casa, um carro, aquela coisa dos 5 Cs, a casa, carro, crianças, do casamento e o cão, e portanto é o standard of living, para um quality of life. E portanto muitos jovens hoje que vão trabalhar já não aceitam estes trabalhos de standard of living e querem trabalhos em que possam ter uma qualidade de vida, em que possam se sentir realizados e possam fazer aquilo que gostam. Viver sem trabalhar. Então vamos lá ver. Então, se a maior parte das pessoas já estão sem trabalhar, como é que elas vivem? Como é que é possível viver sem trabalhar? Portanto, estou aqui algumas ideias de como é que é possível viver sem trabalhar, porque já é possível viver sem trabalhar. E, portanto, uma delas é viver de rendimentos. Há pessoas que têm heranças, há pessoas que têm imobiliário arrendado, há pessoas que têm uma reforma, é o meu caso, há pessoas que têm ações, têm fundos, e há pessoas que trabalham em economias circulares e outros movimentos em que tenham um rendimento periódico e que lhes permita viver através dos rendimentos. Depois há os subsídios. Portanto, é outra maneira de viver sem trabalhar, é viver, enfim, subsidiado pela família. Há muita gente que, pronto, não tem rendimento próprio, não tem outro subsídio do Estado ou não tem outros rendimentos e vive da família. Mas também o Estado tem uma grande capacidade de subsídio. Por exemplo, o rendimento social de inserção são 237,25 cêntimos por mês para qualquer pessoa que não tenha nada, que não tenha bens e que não tenha trabalho e que não tenha nada. Portanto, isto chama-se rendimento social de inserção. Qualquer pessoa que não tenha nada tem direito a este valor. Portanto, isto é uma forma das pessoas viverem, enfim, sobreviverem. Não dá para viver, mas dá para viver sem trabalhar, ou pelo menos não ter um emprego fixo. O fundo de desemprego é outra coisa. As pessoas ficam sem trabalhar, têm o fundo de desemprego. O fundo de desemprego é um apoio do Estado para pessoas que vivem sem trabalhar durante algum tempo. Viveram durante algum tempo para trabalhar, depois perdem o trabalho e têm o fundo de desemprego. E este fundo de desemprego é interessante. A baixa médica é muito interessante. As pessoas, muitas delas não sabem, estão no trabalho doentes, não conseguem aguentar a pressão do trabalho, mas esquecem-se que tem uma coisa que é a baixa médica. E a baixa médica permite-lhes estar a ganhar quase o mesmo do que quando estão a trabalhar e estão em casa a descansar, a dedicar-se a outra coisa, a aprender outras coisas para eventualmente trocar de trabalho. E, portanto, a baixa médica também. E ainda há uma outra coisa chamada pensão de sobrevivência, porque alguém que possa ter morrido um familiar tem direito a essa pensão de sobrevivência.
No futuro, aponta-se para um RBU, que é o chamado Rendimento Básico Universal. Já se fala nisto há muito tempo e, portanto, com o avanço das máquinas a criar coisas e a construir coisas e a fazer tudo sozinhas, é natural que vai ter que haver um rendimento básico universal para toda a gente, independentemente de trabalhar ou não. Mas pronto, isto é a parte lícita, mas depois temos o ilícito. Temos aqui o história do senhor David Ampson, que é o homem silencioso. Este senhor vai para o meio da rua, para o meio do trânsito, o trânsito para, vem a polícia e querem falar com ele e perguntar o que é que ele está a fazer e ele não fala. Ele simplesmente não fala e cala-se e, portanto, vai para a cadeia, está lá um mês e depois, assim que sai da cadeia, vai imediatamente outra vez para o trânsito. E depois, em vez de um mês, já tem 2 meses, a última vez já está em 3 anos de cadeia. Portanto, qual é o que diz o irmão dele? É que ele acha que na cadeia, portanto, ele nunca fala, pergunta-lhe tudo, vai a tribunal, vai tudo, ele simplesmente não fala, e ele é uma pessoa que fala, mas tem 3 anos de viver com comida, roupa lavada e tem condições para viver sem trabalhar. Portanto, é uma das ideias malucas, ilícitas, leves e criativas. Mas depois temos toda a parte das drogas, das armas, do jogo, do corpo. Há pessoas que vendem um rim ou que vendem outras coisas do corpo. E, portanto, também é outra forma de viver sem trabalhar, forma pesada. E toda a parte do comércio. O comércio tem muita coisa, muita variante, e também é possível comprar e vender coisas de um lado para o outro e com isso ter uma margem, ter uma coisa de margem. E, portanto, isto funcionar como fora até do sistema do Estado. E há muita gente em feiras, em coisas assim, a usar este comércio como viver sem trabalhar. Portanto, estão aqui algumas ideias, assim, sucintamente, depois se vocês tiverem outras podem partilhar comigo, mas foram ideias que me ocorreram de como é que é possível viver trabalhar, já com os mecanismos atuais, portanto, sem estar à espera do futuro. Uma das coisas que eu gosto muito de falar é sobre esta questão do dinheiro, porque as pessoas associam muitas vezes o dinheiro a uma coisa negativa. E, portanto, quando entramos aqui nesta zona de baixo do dinheiro, o dinheiro tem uma vertente negra, vermelha, cinza, portanto, esta zona aqui de baixo, mas depois tem aqui uma zona dourada, violeta e azul, em que, digamos, o meio será o trabalho íntegro e honesto, portanto, é um trabalho normal, e temos aqui para cima o dinheiro agradável, o dinheiro positivo, e aqui para baixo o dinheiro, o dinheiro negativo. Este dinheiro negativo, eu diria que tem um karma, o karma do ilícito. Quem usa este tipo de coisas para conseguir dinheiro, acaba mais cedo ou mais tarde por ter um karma. E isto pode-se revelar nesta vida ainda, ou pode-se revelar noutras vidas ou nas gerações futuras. Portanto, cuidado com o dinheiro negativo. O trabalhar com gozo. Portanto, eu diria que uma das componentes para trabalhar com gozo. Estão a ouvir bem? Ainda? Está ok? Uma das maneiras de trabalhar com gozo é trabalhar com a própria inteligência artificial. Hoje temos uma série de ferramentas para poder criar pinturas, para criar músicas, para criar cursos, para criar palestras, para criar vídeos, conteúdos, poesias, pinturas, livros. Nós temos tanta coisa agora digital que podemos trabalhar com gozo com estas ferramentas digitais. E, portanto, esta é uma das maneiras de trabalhar com gozo, para quem gosta. A outra é cuidar do outro. Portanto, estas profissões de médico, enfermeiro, terapeuta, cuidador, esteticista, é algo que enche a alma e que permite trabalhar com gozo. A outra é a arte. E, portanto, a arte, claro que seja sozinha ou seja com a IA. Portanto, a inteligência artificial ou sozinho. Poesia, pintura, música, bricolagem. Bricolagem é uma forma de arte muito interessante, o artesanato, a gastronomia. E depois também esta área ambiental, que muita gente também trabalha com gozo na agricultura biológica, na florestação, na preservação da água, na reciclagem, na educação. Portanto, são áreas de trabalho com gozo. E, finalmente, o cuidado de si, que também é uma área muito interessante para trabalhar com gozo. Fazer exercício, meditação, estética, nutrição. Portanto, quem ficar de repente sem trabalho, tem aqui uma série de ideias para poder passar o tempo a estar bem consigo, a estar bem com a sociedade e a estar bem com todos. E, portanto, eu diria que é esta passagem do survival para o standard of living e para o quality of life que vai trazer este panorama de trabalho hoje e no futuro próximo. Tenho aqui algumas frases conhecidas. Escolhe um trabalho que gostes e jamais serás trabalhar. Esta frase acho que já tem mais de 4.000 anos, que isto é do Confúcio. Que o teu trabalho seja perfeito para que o mesmo depois da tua morte ele permaneça. Leonardo da Vinci. Para o trabalho que gostamos, levantamos-nos cedo e fazemos-lo com alegria. William Shakespeare.
E uma pessoa continua a trabalhar, porque o trabalho é uma forma de diversão, mas temos de ter cuidado para não deixarmos a diversão de tornar-se demasiado penosa. Friedrich Nietzsche. Portanto, é um aviso. E, finalmente, eu acho que para quem está sem trabalhar, o mais importante em termos de saúde, felicidade e longevidade é a amizade. E, portanto, estar com os amigos é do melhor. E, portanto, eu tenho aqui algumas imagens dos últimos 2 anos e meio que tive com os amigos e que foram momentos inesquecíveis e que nos ajudam a ter a saúde, a felicidade e a longevidade, mesmo sem trabalhar. Concluindo, não acredites em nada, em ninguém nem em ti próprio, mas escuta tudo com muita atenção. E dou aqui por terminada a minha apresentação e fico à vossa espera para perguntas.